Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, a gente vai dar continuidade à nossa unidade, a gente vai falar agora, sobre a expansão do comércio e das cidades, a transformação na Europa cristã. Então, por que o crescimento do comércio foi paralelo à expansão das cidades na Europa medieval? Que é isso que a gente vai entender um pouco, sobre essa rota, como foi esse crescimento, populacional, urbano, o desenvolvimento do comércio, a expansão, pelas rotas marítimas. Então, a gente vai entender um pouco sobre a expansão do comércio e das cidades. Então, rotas comerciais na Europa. Antes de nós iniciarmos essa parte bem aí, é importante a gente lembrar o seguinte, gente. A transformação na Europa cristã ocorreu a partir do momento que o comércio dos europeus ocidentais com o Oriente através do mar Mediterrâneo diminuiu de forma acentuada desde o século III até os primeiros séculos da Idade Média. Apesar disso, a navegação comercial no mar Mediterrâneo continuou mais com os novos autores, como os bizantinos, a partir do século VIII, também com os árabes muçulmanos. Mesmo que ocorreu com o comércio no interior da Europa. Eles reduziu também drasticamente, mas nunca desapareceu. Porém, a partir do século X, várias transformações ocorridas na Europa medieval permitiria incrementar o comércio interno, que cresceu muito nos 3 séculos seguintes. Algumas dessas transformações foram as renovações agrícolas, que você estudou na unidade 7, por exemplo, o sistema trienal de cultivo e também do arado de churra. Foram também introduzidos nos campos da Alemanha, Países Baixos e no norte da Europa, que permitiu aumentar as colheitas e produzir mais alimentos para a população. Quando essa mudança se realmente disseminaram pelas propriedades rurais do centro do sul da Europa entre o século XI e o século XIII, as crises de fome tornaram realmente menos frequentes e as epidemias diminuíram. O resultado foi a elevação das expectativas de vida e correspondente ao crescimento populacional. Segundo o historiador Hilário Franco Júnior, entre o século XI e o princípio do século XIV, a população da Inglaterra e de Gales teria realmente crescido 1,5 milhão para 3,75 milhões, e da França de 6,1 milhões para 16 milhões e da Espanha de 4 milhões para 7,5 milhões de habitantes. Com as novas técnicas agrícolas, o aumento da população e a quantidade de trabalhadores no campo passou a ser maior do que era realmente necessário para o cultivo. Muitas pessoas, então, migraram em busca de novas terras ou se deslocaram para as cidades. À medida que a população urbana crescia, aumentava também a procura por alimentos e por outros produtos comerciais. Então, tudo isso ocorreu desde aquele início, dando partida para as rotas e os eixos comerciais. As principais centros comerciais a partir do século X, que tivemos 2 eixos, que foi o eixo do mar Mediterrâneo, que se estendia até o Mar Negro e era também controlado pelas cidades italianas. E o eixo do Nórdico, situado entre o Canal da Mancha e o Mar Báltico, dominado realmente principalmente pelos mercadores flamengos, ou seja, os 2 eixos eram interligados pelo comércio textil. Ao longo deles havia mercados e feiras, onde os vendedores, compradores e negociavam diferentes produtos. Começou aí o aparecimento e o desenvolvimento dos mercados e as feiras, crescendo por conta dessa expansão realmente comercial marítima entre o eixo do mar Mediterrâneo e o eixo nórdico, e a partir daí proporcionando o crescimento também populacional. Então, a partir daí, percebemos que as principais cidades e rotas comerciais do século XIII, que está bem aí em frente, que é o mapa, está direcionando, tivemos grande expansão pelas feiras, cidades, rotas territoriais, rotas marítimas entre os italianos e também a questão realmente do desenvolvimento para que eles pudessem realmente buscar novos produtos e trocas comerciais. Tudo isso ocorreu nas rotas e eixos comerciais. Partindo assim,
O crescimento urbano se deu nessa expansão das cidades na Europa, o que ocorreu paralelamente à expansão do comércio. Por isso, muitos centros urbanos fundados ou que mais cresceram no período, geralmente tinham que ligações com as rotas comerciais de maior fluxo de pessoas e de produtos. O crescimento urbano e as cidades medievais a partir da expansão comercial se deu, por conta disso. Então, as antigas cidades, os sinais mais evidentes dessas mudanças eram nas novas habitações que surgiu em torno das muralhas. Essas aglomerações receberam o nome de diferentes e que prevaleceu foi por muito tempo, ou seja, o burgos, que são os habitantes burgos, que é chamados os burgueses, e as cidades obtinham uma carta de franquia, que no caso liberava a cobrança de direitos senhoriais com taxações sobre o mercado, e o trânsito de pessoas e de mercadorias, que tinha privilégios que permitiam manter o governo, justiça, milícias e autonomias por conta desse crescimento. Então, as cidades medievais a partir do século X tivemos esses eixos que foram importantes. Muitos estavam ligados as rotas comerciais de maior fluxo de pessoas e de produtos, seus órgãos administrativos eram dominados pela classe, a aristocracia tradicional, que eram os poderosos, e pela elite urbana, que são os burgos, que eram as burguesia. E a partir daí, obtinha a carta de franquia. O que seria essa carta de franquia, como eu falei para vocês? Que era isento das taxações e podia manter o governo, justiça e milícias autônomas. A partir daí, com essa isenção que isentavam das taxações, podia possuir populações menores do que as das cidades de Oriente, como a de Constantinopla e de Bagdá. Muitas abrigavam, aliás, escolas católicas, ou seja, escolas religiosas clericâneas para o século XII, onde aprendiam canto, leitura, escrita, aritmética, religião e latim. Essa expansão também não podemos realmente esquecer, gente, que as cidades do Ocidente medieval, como a Constantinopla e a cidade de muçulmanos, que era Bagdá, no período, Paris também, a maior cidade do Ocidente, tinha por volta de 100 mil habitantes, em 1300 a partir daí. 3 séculos antes, a população do Damasco e do Cairo já tinha realmente chegado a 500 mil de habitantes. E Constantinopla chegou a 1 milhão, a mesma questão de Bagdá. Com tudo isso, o crescimento populacional por conta das rotas comerciais que oferecendo produtos diferentes no mercados e nas feiras, aumentando o crescimento das pessoas em busca de um benefício maior, e levando eles aos grandes centros urbanos para o desenvolvimento desse bem-estar social. Surgindo também as corporações de ofício. Como seriam essas corporações de ofício? A partir daí, as corporações de ofício eram o aumento populacional, por conta disso, com maior procura de produtos, que deu a organização das corporações de ofício, que seriam as associações que controlavam a quantidade e o preço dos produtos e protegia os artesãos de concorrência, que é isso que foi as corporações de ofício. Nada mais, nada menos que significa que são uma associação, que esses artesãos eram ligados, e a partir daí eles poderiam realmente estar livres para desenvolvimento dos seus produtos, por conta que eles tinham um certo controle da saída e da questão da quantidade de pessoas que vinham para os grandes centros urbanos comerciais. Com tudo isso, surgiram novos personagens na cidade. O mestre de ofício foi um, que ele tratava da questão administrativa, o trabalho dele era voltar para a corporação e ensinava também a profissão. Também tivemos os companheiros, que eram os trabalhadores que já haviam aprendido o ofício e recebiam o salário por conta disso, ele já tinha uma capacitação. E os aprendizes, que eram iniciantes, eles iniciavam o aprendizado de um ofício quando ainda era criança e recebia apenas abrigo e alimentação.
A corporação de ofício, gente, nada mais nada menos que é uma capacitação, ou seja, é uma profissão que eles estavam realmente destinados a aprender para poder aumentar a sua capacidade e receber por conta desse serviço. Ou seja, eles iam, né, fazer uma troca em torno de um benefício que seria o salário. Tudo isso ocorrendo nesses grandes centros urbanos. Então, a disciplina nas universidades, que era severa, castigo físico, ou até a mesma aplicação de palmatória, né, ou chibatadas, era comuns nessa concorrência. Alguns estudantes abandonaram o curso e escolhiam a vida realmente das tabernas, ou seja, local onde se deveria bebendo vinho, ou eles iam servir realmente só como serviçais. Mas, a partir daí, os que ficavam conseguiam realmente aprender esse ofício e começou a destinar essa grande valorização da profissão e a partir daí começou a crescer, né, a questão da corporação de ofícios que é associado realmente a esse benefício, né, para que eles pudessem se organizar nas grandes cidades e também nas feiras urbanas para o crescimento dos produtos e também o aumento da população realmente que estava vindo, né, de outros locais. Tudo isso ocorreu na expansão, né, da questão das cidades, né, e das rotas comerciais que promoveram, né, essa grandes centros comerciais e urbanos por conta das grandes navegações marítimas entre o eixo do Mar Mediterrâneo e o eixo do Mar Nórdico, onde é ligado, né, o Canal da Mancha e proporcionou esse crescimento em massa. Então, isso foi o que realmente terminamos essa unidade com essa expansão comercial e rotas e crescimento das cidades urbanas. E a gente percebemos que a partir daí, isso no período medieval teve um grande avanço, né, do crescimento urbano e das rotas comerciais desses eixos, né, que promoveram isso, né, as viagens também que aumentaram as conexões culturais através desses mares, né, de tanto o mar Mediterrâneo e como também o mar do Canal da Mancha, promovendo assim uma certa sintonia cultural entre os povos. Tudo isso ocorreu, né, nesse período da Idade realmente medieval. Então, fique com Deus e a próxima fica com essa grande palavra, boa sorte.